Pois bem, querido, eu quero trazer uma reflexão hoje que fez muito bem ao meu coração nessa semana. Eu queria compartilhar com você sobre isso. E a minha proposta para a gente conversar aqui é como ter paz em meio ao sofrimento. Como é que a gente pode ter paz em meio ao sofrimento? Então eu quero propor um diálogo sobre o que o cristianismo tem para oferecer para a gente lidar com o sofrimento, com a dor, com a perda e com a ansiedade. O que o cristianismo tem para nos oferecer de relevante que nos ajuda a lidar com isso? E eu quero fazer a abordagem que eu quero fazer é a seguinte: eu quero olhar para a história do mundo e ver como que as pessoas foram capacitadas para lidar com o sofrimento ao longo da história. E eu quero olhar para que ferramentas o cristianismo tem para nos oferecer que é diferente de tudo aquilo que já foi proposto na história. E depois te dar algumas dicas práticas de como que você pode lidar com isso. Ok? Então essa é a proposta dessa mensagem. Como eu falei, a gente está vivendo um momento difícil, um período de inquietação e de sofrimento. E a gente precisa entender e ter uma maneira de lidar com isso. Como que nós vamos lidar? Por quê? Porque o sofrimento ele é inevitável. A gente não tem como fugir dele. Ele bate a nossa porta. Então, no passado, a maioria dos seres humanos entendiam que o sofrimento, como era inevitável, a gente tinha que aprender a ter ferramentas para lidar com ele. O problema é que na nossa sociedade recente, as pessoas que vivem ao nosso redor, a gente perdeu um pouco desse sentido de tentar lidar com o sofrimento e passamos a ter a perspectiva de que a gente precisa evitar o sofrimento, a gente precisa expulsar o sofrimento da nossa vida. Nós temos uma aversão a qualquer tipo de sofrimento. E aí, por causa de erros do passado, por causa de complicações na história do mundo, a humanidade fez o quê? Investiu bastante em tecnologia, investiu bastante em conectividade. Nós somos um mundo globalizado, estamos conectados com muita gente. Haja vista agora, você me vendo daí, da onde você está, e eu aqui, onde eu estou. Então, o mundo ficou pequeno, a globalização encurtou o mundo. Então, nós investimos em tecnologia, investimos em conexão, em globalização, para poder prevenir de outros sofrimentos, para poder nos defender de outros sofrimentos, de outras situações, que se a gente tivesse a tecnologia que a gente tem hoje no passado, a gente evitaria alguns sofrimentos. As desgraças passadas marcaram a humanidade, por isso a gente investiu nisso. Só que o problema é que a gente está conectado, a gente está investindo em tecnologia, a gente ter esse aparato todo, não faz com que isso evite sofrimentos futuros. E nós passamos a viver sofrimentos a partir da tecnologia e da globalização, da tecnologia e da conectividade. Então hoje, um vírus que começou lá na China, no interior da China, ele em poucos meses atinge o interior de São Paulo. Ele atinge a nossa cidade, ele atinge a nossa vida de uma maneira trágica. Ou seja, por mais que a gente lute e se vire, novos problemas aparecem em decorrência da tecnologia e da conexão global. Então, a conclusão que a gente chega é que a vida é frágil e o sofrimento ele é inevitável. Então, na primeira parte, eu queria refletir com você sobre como as várias religiões, visões de mundo e culturas prepararam seus adeptos para lidar com a dor e o sofrimento e a ansiedade. Como é que as pessoas foram preparadas para lidar com as perdas, com a ansiedade, com dor, com o sofrimento? E a primeira abordagem que leva muito a sério o sofrimento é a abordagem das religiões kármicas. Por óbvio, as religiões kármicas são aquelas que acreditam em karma, que acreditam em reencarnação. Então, o pensamento resumido é mais ou menos assim.
nós somos julgados pela maneira que vivemos. Então as pessoas sendo julgadas pela maneira que vivem, quando morrem, a partir desse julgamento que é feito, ela volta numa condição melhor, numa vida melhor ou numa vida pior. Se ela viveu uma vida ruim, ela volta numa condição ruim para se aperfeiçoar. E se ela viveu uma vida boa, ela vai para uma condição melhor até que esse processo de aperfeiçoamento chegue ao topo. Então, dependendo do bem ou do mal que você vive, te congratula por uma vida, numa próxima vida. Se a gente pensar, o racional por trás dessa abordagem é que o sofrimento, ou a falta do sofrimento, é consequência do passado. Se você viveu um passado bom, ou se você viveu um passado ruim, o sofrimento que você vive agora é decorrente do que você viveu no passado. Ou seja, não existe nessa abordagem um sofrimento injusto. Você sempre está pagando por aquilo que você fez. Você sempre está pagando por aquilo que a sua vida passada te capacitou, te configurou para tal. Então, a estratégia dessa abordagem para lidar com o sofrimento é a resignação. Você se resigna, você aceita, e você começa a tentar viver de uma maneira para superar isso e sair desse ciclo. Uma outra abordagem importante, que leva muito a sério também o sofrimento, é o budismo. O budismo ele nasce como uma resposta ao sofrimento. Então, Siddhartha Gautama foi um príncipe que vivia no seu palácio. Em um determinado momento, ele sai do seu palácio. Ele nunca tinha saído. Ele sai do seu palácio e ele encontra 4 cenários muito complicados de dor e sofrimento que ele nunca tinha visto antes. Então, quando ele sai do palácio, ele encontra um homem doente, ele encontra um homem velho, ele encontra um homem morto e ele encontra um homem pobre. Então, ele se depara com a doença, com a velhice, com a morte e com a pobreza. E indignado com isso, tentando entender qual a razão do sofrimento, ele vai para debaixo de uma árvore, senta e fica lá meditando para entender qual é a razão do sofrimento. Depois de algum tempo, ele se levanta, quando ele entende a razão do sofrimento, ele se levanta iluminado, daí ele é chamado Buda, e ele anuncia as 4 nobres verdades do budismo, que é a compreensão de Buda de como lidar com o sofrimento. É muito importante a gente entender isso, porque essa abordagem de como lidar com o sofrimento influenciou a nossa vida, e às vezes você não tem conhecimento do budismo, você pensa algumas coisas parecidas sobre o sofrimento. Eu gostaria que você fizesse uma análise agora sobre o seu pensamento em relação ao sofrimento. As 4 verdades do budismo são as seguintes. As 4 nobres verdades do budismo. A primeira é que a vida é sofrimento. A vida é simplesmente sofrimento. Não tem como evitar. A segunda verdade é que sofrimento vem do desejo. Porque para ele, o sofrimento ele está no meio entre o que você deseja e o que você recebe. A distância entre o que você deseja e o que você recebe é o sofrimento. Então, a maneira de lidar com o sofrimento, essa é a terceira verdade, é extinguir o desejo. Se você não tem desejo, você não se frustra. Então, você extingue o desejo. E a quarta verdade é que o caminho para superar o desejo é entender que tudo não passa de uma ilusão. Tudo é ilusão. Sua individualidade é uma ilusão, o que você tem ou o que você deixa de ter é tudo uma ilusão, porque na verdade você faz parte de um todo, você é uma gota de orvalho, uma gota de chuva no oceano, que quando você cai no oceano, você toma noção de tudo, da completude de quem você é, de tudo que é. Então o budismo tem como estratégia contra o sofrimento, não se apegue às coisas, não se envolva no amor, não se envolva demais nas questões. Não se ligue a qualquer coisa. Então a abordagem do budismo é desapega. Simplesmente desapega. Quando você desapega e não dá tanta importância, você não tem frustração, você não tem sofrimento, você não tem o desejo. Uma outra abordagem importante de lida com o sofrimento é a cultura de vergonha e honra.
Eu acho que você já assistiu uma animação chamada Como Treinar Seu Dragão. Nessa animação, Como Treinar Seu Dragão, você tem a história de um menino e você tem a história do pai dele. O pai dele se chama Estoico. E não é à toa que ele tem esse nome, porque a cultura que rege eles é a cultura estoica. O pensamento é estoico. Essa abordagem, ela enxerga a vida, que o significado da vida é você ser forte. É nobre você se sacrificar pelos outros, pelo bem da sua tribo, pelo bem da sua família. É uma cultura de guerreiros. Homem que é homem não chora. Você tem que ficar firme, você não pode chorar. Você tem que enfrentar os desafios. Então, essa cultura que às vezes foi ensinada por nossos pais, de lidar com o sofrimento, você tem que ser forte. Você não pode chorar. Homem que homem não chora. Você tem que vencer. Você tem que ser forte para suportar isso. E quando o sofrimento vem, é uma bela de uma oportunidade de você se sacrificar pela tua família, aonde você se sente cheio e se sente completo. Essa é a cultura da vergonha e honra. E nessa cultura, a estratégia contra o sofrimento é a seguinte: o sofrimento, na verdade, ele é bem-vindo. É uma oportunidade de você ser forte, é uma oportunidade de você se sacrificar. Então, não importa o quanto que o sofrimento venha, o importante é você suportar, porque é uma grande oportunidade. Então, aguenta a onda, meu irmão. E se você parar para pensar nessas três abordagens que eu falei para você, das religiões kármicas, do budismo e da cultura de vergonha e honra, elas são muito antigas. E a maneira de lidar com o sofrimento é aceitar as coisas do jeito que elas são. Não se rebele contra a injustiça. Aceite. Mas nós temos a última abordagem que eu quero fazer, que é a abordagem da sociedade secular moderna. A abordagem da nossa cultura atual. Quando eu digo secular, eu quero dizer que em secular quer dizer não há Deus. Ou se há um Deus, ele não faz milagre, não tem sobrenatural, ele não age de forma profunda na vida das pessoas, ok? Nessa cultura, as explicações científicas dão sempre o tom para todas as coisas. O mundo real é o aqui e o agora, é o mundo físico, é o que vivemos. Não existe algo além desse mundo. E qual é a estratégia para esse pessoal lidar com o sofrimento? Não tem estratégia. Eles não têm estratégia para lidar com o sofrimento porque eles abominam o sofrimento. Essa cultura primeiro tenta diminuir o sofrimento de qualquer maneira. Achatar o sofrimento, diminui ele. Em segundo, procura uma causa para eliminar. Procura de alguma forma a causa desse sofrimento e elimina esse sofrimento da nossa vida. Por quê? Porque se não há Deus, o sofrimento sempre tem uma causa física. Não há nada fora desse plano, não há outra vida além dessa. Então, portanto, se o sofrimento ele é algo físico, ele é possível de ser eliminado. Pessoas secularizadas que vivem sob a influência dessa abordagem, elas são livres para escolher qual é o significado da sua própria vida. Só que só tem um problema. Como não existe nada fora dessa vida, tudo que eles escolhem está aqui nesse plano, está aqui nessa vida. Então raciocina comigo. Não há Deus, certo? Então o significado da minha vida tem que ser algo que está aqui nesse mundo, correto? O que o sofrimento faz de mais grave com essas pessoas? Tira o sentido da vida. Porque o sofrimento leva embora qualquer coisa que dê significado à sua vida. Por exemplo, se a pessoa encontra o seu significado num relacionamento romântico, na sua família, na carreira, numa agenda política, seja lá qual for, quando o sofrimento vem, pode levar embora uma pessoa amada e querida, pode levar embora o seu emprego, pode levar embora qualquer coisa que seja o significado da sua vida, porque tudo está ancorado nesse mundo. E o sofrimento vem como uma avalanche, vem como um furacão, ele vem como uma tsunami e devasta tudo que vem pela frente. E a gente não pode controlar o sofrimento, a gente não pode controlar aonde ele vai atingir, onde ele não vai atingir. E vira e mexe, ele atinge aquilo que é mais
para fazer doer, ele atinge aquilo que é mais importante para nós. E aí, nós ficamos extremamente vulneráveis. Nessa abordagem, o sofrimento tira o sentido da vida das pessoas e faz com que as pessoas se tornem incapazes de lidar com o seu sofrimento e extremamente inseguras nesse mundo, porque qualquer coisa pode roubar o sentido da sua vida, o significado da sua vida, pode roubar a alegria da tua vida. Então, se nessas 4 abordagens a gente encontra esses cenários, o que o cristianismo então tem para oferecer que esses cenários não têm para oferecer para nós, que essas abordagens não têm para oferecer para nós? O cristianismo, basicamente, ele tem 3 coisas para nos oferecer que nunca foram oferecidas antes na história da humanidade, antes do cristianismo. A primeira coisa que o cristianismo tem para oferecer para mim e para você é um Deus pessoal que experimentou um sofrimento injusto. Quando eu entendo que Deus, o Deus Criador, o Deus se fez homem, habitou no corpo de um ser humano e veio viver sobre nós e sofreu um sofrimento injusto, isso mostra que o sofrimento ele é de fato real, ele não é uma ilusão. O sofrimento ele é real para mim e para você. Porque se Jesus, que era justo, que era puro, que viveu, nasceu de Maria, viveu uma vida sem pecados, só fazendo bem para todo mundo. Se esse Jesus sofreu injustamente, eu e você também vamos sofrer injustamente. Podemos passar por sofrimentos que são injustos. Sofrimentos que a gente talvez não merecia passar. E a outra coisa que isso me mostra é que esse Deus que experimentou um sofrimento injusto, esse sofrimento que ele experimentou, faz com que eu tenha uma empatia com ele. Por quê? Porque ele sabe o que eu estou passando. Jesus sabe o que é ficar aflito sem saber o que vai acontecer nas próximas horas. Olha Jesus lá no jardim de Getsemane, suando sangue de aflição, na ansiedade talvez de viver o que estava por vir, por carregar o pecado de toda a humanidade. Jesus, quando está com seus amigos, ele chora. Quando vai visitar Marta e Maria, que seu irmão, seu amigo, tinha morrido. Ele chora, e chora alto. Ele não tem problema. Então, quando você se sentir rejeitado pelas pessoas, saiba, Jesus sabe o que é isso, porque ele foi rejeitado. Se você perdeu uma pessoa querida, saiba que em Jesus você encontra alguém que sabe o que é isso, porque ele perdeu pessoas queridas. Se você for injustiçado por alguma causa, você tem empatia nele, porque você sabe que ele também passou por isso. Ele sabe o que você está passando. Se você se sentir perseguido, seja no seu trabalho, seja em casa, seja em qualquer ambiente, Jesus sabe o que está passando porque ele foi perseguido. Deus sempre sabe o que está passando. Se você perdeu um filho e a dor te consome, Deus sabe o que é isso, porque ele perdeu o filho. Ele deu o filho por nós. Ele sabe o que é ver um filho morrer. Então, nesse Deus pessoal, nós temos empatia. Nós temos empatia e temos base para lutar contra o sofrimento. Não se resigne. Não aceite as coisas, o sofrimento sem lutar. Lute. E você pode chorar. Você pode chorar. Não há problema em chorar. Por causa da ansiedade, por causa da aflição, por causa que você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, por causa de você ter medo de perder uma pessoa querida, você pode chorar. Jesus sabe o que é isso e nos braços dele você encontra conforto. Então nunca na história da humanidade tinha sido oferecido para as pessoas um Deus pessoal que sofreu um sofrimento injusto. A segunda coisa que o cristianismo tem para nos oferecer é a promessa de vida após a morte em um mundo de amor.
Isso é muito importante, isso é muito legal. Porque pensa comigo, nas religiões kármicas, você sai do ciclo da reencarnação se você viver uma vida boa para se tornar parte do todo. E lá você perde a sua personalidade, você perde a sua individualidade e vai fazer parte do todo. No budismo, o budismo diz que você não é quem você realmente é, você é parte do todo, é tudo uma ilusão. E aí quando você morre, você faz parte, você passa a fazer parte do todo, você é um pingo de chuva no oceano, você perde a sua individualidade. O grande problema disso, querida, é que após a vida, mesmo se você acredita que ela continuará, nessas outras abordagens não há amor. Não há um ambiente de amor. Há um ambiente de evanescência. Há um ambiente onde você se desfaz. E o problema disso é que o maior desejo, o desejo mais profundo do coração humano é ser amado e não perder o amor. Nós fazemos loucuras para nos sentirmos amados e para não perdermos quem nós amamos. Nós sentimos dores horríveis quando uma pessoa que nós amamos morre. Quando uma pessoa que nós amamos deixa de nos amar. Então, quando eu olho para essas abordagens, vejo o que me espera, é algo muito frio. É algo que não satisfaz, não satisfaria o meu interior, não satisfaria os meus desejos. Agora, o cristianismo, ele oferece isso. Ele oferece um mundo de amor, uma vida nova. O sofrimento, ele nos destrói, mas a resposta não é amar menos, não é se desconectar das pessoas. A resposta é mais amor. A resposta é se entregue ao Deus de amor. Quantos de nós não nos travamos de amar as pessoas, não nos abrimos mais para relacionamentos? Por quê? Porque o sofrimento nos destruiu e nós dizemos, chega, para mim chega, estou fechado para balanço. Essa não é a resposta. Quantos de nós, para não sofrer, não se envolve profundamente, não abre o seu coração profundamente, sempre fica aquela caixa preta fechada, onde ninguém tem acesso, onde a sua esposa não tem acesso, onde o seu marido não tem acesso, onde seus filhos não têm acesso, aonde sua mãe e seu pai não têm acesso, aonde as pessoas ao seu redor não têm acesso. Por quê? Porque você, por causa de um sofrimento, você decidiu se fechar. A resposta para isso não é menos o amor, não é você desapegar, não é você se manter à distância das pessoas. A resposta para isso é você amar mais, é você se entregar ao Deus que é todo amor, que vai curar as suas feridas e vai te capacitar para amar de novo, protegido por Ele, porque qualquer ferida que você venha passar não é maior do que a ferida que Jesus passou para poder te dar a capacidade de amar. E qualquer dor que você possa sofrer não é maior do que o bálsamo de Jesus para curar o teu coração. A única forma de você não experimentar isso é se fechar completamente. O cristianismo nos dá uma promessa de futuro amor pessoal inimaginável, infinitamente maior que qualquer amor que você tenha aqui. Essa é uma promessa que nos consola. Ou deveria. E a terceira coisa que o cristianismo tem para nos oferecer é a ideia de uma ressurreição e fim do sofrimento. A ressurreição não significa um prêmio de consolo. Você passou e viveu uma vida aqui terrível, comeu pão que o diabo amassou, e então agora você ganha uma vida de consolação, onde você vai ficar pulando carneirinhos, onde você vai ficar em pastos simplesmente verdejantes, onde você vai ficar de uma forma de espírito. Não, a ressurreição proposta pelo cristianismo não é isso. Ressurreição significa a recriação da vida. Jesus disse em Apocalipse que as Nova Jerusalém desce do céu como uma cidade para essa terra. A Bíblia diz que Jesus vai restaurar essa terra como o seu projeto original e vai reconstruir a vida como ela sempre deveria ser. Então a vida vai ter continuidade, só que Ele vai tirar tudo que é ruim, Ele vai tirar tudo que provoca sofrimento nas pessoas. Vai ser o fim do sofrimento.
Não é apenas um prêmio de consolação, é restauração da vida que você perdeu e uma nova que você nunca teve. Diferente das religiões kármicas, há sofrimento injusto nessa vida, sim, e você pode e deve lutar. Diferente do budismo, sofrimento é real e a solução não é amar menos, mas é amar mais as pessoas. Diferente da cultura de vergonha e honra, você pode chorar, porque Jesus chorou. Jesus, quando chora, quando ele olha para Jerusalém, diz: como eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Ali você está vendo Deus dizendo: eu não consegui e eu sofro por isso. Ele não é daquela coisa, ele não foi criado naquela cultura. Não chore. Homem que é homem não chora. Não, Jesus entregava as suas emoções, ele sabia que era importante viver suas emoções na sua plenitude. E para encerrar, a terceira parte. Como que a gente vive isso na prática? Como que a gente pega isso que o cristianismo tem para nos oferecer e aplica isso na prática da nossa vida? E eu quero te mostrar cinco coisas para você botar isso na sua prática, ok? A primeira coisa que eu gostaria de incentivar, as duas coisas que eu gostaria de incentivar primeiro para você é: chore, mas confie. Chore, mas confie. É engraçado que nesse momento de angústia que a gente está vivendo, as pessoas falam para a gente: não fique ansioso. Não fique com medo. Não deixe as pessoas ou essa verdade entrar dentro de você. Você pode ficar ansioso, sim. Você pode chorar. Você pode ficar inquieto porque é natural. É normal nós vivemos assim. Nós vamos apenas pegar a nossa ansiedade que a gente vive, você não precisa lutar contra isso, e canalizá-lo para a nossa confiança. É óbvio que a gente está ansioso, é óbvio que você está aí com as perninhas tremendo, querendo sair de casa. É óbvio que eu li na Espanha, as pessoas estão proibidas de sair de casa, a não ser com seus animais, para sair para a rua, por um momento curto, para levar os animais para fazer suas necessidades. E eu li que pessoas foram presas na Espanha porque saíram com um bichinho de pelúcia para imitar como se fosse seu bichinho, só para poder ter argumento para sair de casa. Não estou te dando ideia, hein? Não é para você fazer isso. Mas a gente fica inquieto, a gente fica numa situação assim, é normal, eu sei que você está passando por isso, mas, por outro lado, confie. Confie, Deus não está acabando com o mundo ainda. Deus não está acabando com o mundo ainda. Calma. Nós passamos na história da humanidade momentos de dificuldade, estamos passando por esse e a gente vai superar. Então você tem o direito de chorar, você tem o direito de sentir, mas também confie. Confie. Por quê? Porque nós precisamos ter um ponto fixo fora dessa nossa realidade seca e crua. E esse ponto fixo chama Jesus Cristo. Ele está olhando por mim e por você. A segunda coisa que eu gostaria que você pensasse é: ore, mas pense. Ore, mas pense. Muitas vezes nós vamos para a oração, pedimos a Deus nossas inquietações, aquilo que está no nosso coração, mas a gente às vezes a gente não pensa. Não pensa em quê? Não pensa que a nossa visão é limitada. E a visão de Deus é maior. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Deus sabe do que está acontecendo, mais do que eu e você. Então faça suas orações, derrame o seu desespero diante de Deus, mas raciocine. Tem alguém no controle. Deus continua no controle. Certa vez Isaías passou um momento de confusão, parecido com o que a gente está passando. Não tinha peste, mas para eles era uma situação muito complicada. Se você lê Isaías capítulo 6, você percebe que o rei tinha morrido e que a sociedade estava numa anarquia.
Não tinha quem comandasse, não saberiam quem ia ser o rei. O rei morreu, então, numa monarquia, perdeu-se o seu grande líder. Nesse momento, Isaías faz o quê? Ele vai orar. Ele vai buscar no templo respostas. E quando ele chega no templo, Deus faz ele pensar. Então primeiro ele ora, ele vai buscar Deus. E quando ele chega lá, Deus aparece para ele num alto e sublime trono. Na monarquia, o rei senta onde? No trono. O que Deus quis comunicar para Isaías? Eu estou no comando. Eu continuo no comando. Eu continuo no trono. O rei dessa bagaça aqui sou eu. Aí então a paz entra no coração de Isaías e ele, quando esse Deus o chama para a missão, ele esquece da conturbação e vai para a missão. Deus continua no trono. Deus continua sendo rei. O mundo não está de perna pro ar porque Deus tirou férias. O nosso Deus não tira férias. O mundo não está de perna pro ar porque Deus se aposentou. Nosso Deus não se aposenta. O mundo não está de perna pro ar porque Deus, o nosso Deus, ele está dormindo ou cochilando. Não, o Salmo 121 fala que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Então você pense, Deus continua no controle. A nossa visão é limitada, mas Deus continua no controle. Ore, mas pense. E a terceira coisa que eu gostaria que você te ajudar a colocar essa realidade do cristianismo na prática é: reordene seus amores e sua esperança. O sofrimento nos dá a oportunidade de mudar prioridades no aqui e no agora. Talvez tenham coisas que você não conseguiria fazer se não houvesse esse tempo de dor e sofrimento, esse momento de angústia. Então ele nos dá a capacidade de reorganizar nossas prioridades no agora. De mudar nesse momento. Reorganize os seus amores. Reorganize as prioridades dentro do seu coração. Faça uma análise de como anda a sua vida nesse decorrer, essa correria toda. E talvez você encontre já oportunidades de remodelar as suas prioridades. No cenário atual, a melhor maneira de amar as pessoas é ficar longe delas. A gente manter espaço entre as pessoas, é não nos reunirmos. É a maneira da gente cuidar melhor. Mas reorganize a sua esperança. Reorganize a sua esperança. Onde está a tua esperança? Nesse momento em que o dinheiro vai começar a diminuir. Os negócios vão começar a sofrer. Aonde está a sua esperança? Se a tua esperança estiver em algo simplesmente que está cravado nessa vida, o sofrimento vai vir e vai varrer você de uma maneira que você nunca imaginou. Mas se a sua esperança estiver em algo além dessa vida, você pode ficar tranquilo, porque tem alguém que está cuidando de você. E eu quero terminar com essa frase: o mundo que nos aguarda será infinitamente mais glorioso que todos os sofrimentos e todo o mal que passamos. É a derrota final do sofrimento. Então, queridos, nós temos uma esperança muito grande, nós temos um tesouro muito grande, que é o que o cristianismo tem para nos oferecer. Então, o meu desejo é que essa palavra encontre o teu coração e seja um bálsamo de paz. Que você reorganize a sua mente e o seu coração e perceba, Deus continua no trono. Nós podemos ter esperança, nós podemos passar por esse sofrimento, expressando nossas emoções, mas seguros de que Deus está cuidando firmemente de nós. Ok? Então eu quero orar com você para que Deus possa firmar essas verdades no teu coração. Que nós temos um Deus pessoal que se interessa por nós. Que nós temos uma promessa de vida após essa vida. Uma vida de amor
E nós temos a ideia de uma ressurreição, de uma restauração. E isso, sofrimento nenhum pode tirar de nós. Vamos orar? Feche seus olhinhos, fica sós com Jesus. Pai querido, obrigado porque esse é um momento de extrema delicadeza para nós, mas nós sempre precisamos da Tua visitação para nos conduzir no caminho que devemos andar. Obrigado, Jesus, porque esse caminho, o caminho que você iniciou, é o caminho mais seguro e o caminho que não nos deixa perder a esperança. Firme a esperança em cada um dos queridos que está ouvindo essa mensagem, que está recebendo essa oração. Que possa haver paz nesse lar, que possa haver quietude, tranquilidade, que a ansiedade possa baixar e que a Tua presença possa surgir na vida de cada um de nós como um bálsamo curador e que esse tempo passe rápido para nós. Ameniza, Pai, esse tempo de sofrimento, ameniza e encurta a nossa dor, porque o Senhor sabe muito bem o que é isso. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu quero desejar para você um ótimo domingo. Desejar para você que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que entende de dor, esteja contigo. Que o amor de Deus, o Pai, que perdeu o seu Filho, que deu o seu Filho por nós, encontre abrigo no teu coração e que a consolação do Espírito Santo traga a paz e alegria para a tua família nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Receba o meu abraço caloroso, receba o meu cumprimento de boa semana e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Eu espero você nessa semana, na quinta-feira à noite, no nosso ambiente online, para a gente ter um outro tempo de conversar sobre uma passagem bíblica e estar junto para a gente aproveitar mais do que o Senhor tem para fazer conosco nesse tempo, ok? Que Deus te abençoe sua família, te dê um ótimo tempo. Tchau, tchau. Fica com Deus.